Infecção. Infecção é um assunto muito importante, assusta muitas pessoas e você vai ficar sabendo alguns sinais de que ela está aparecendo ou que ela está voltando. Eu sou o Dr. Cleuber, eu sou médico, sou especialista em oncologia e cirurgia e você está aqui no Universo Oncologia. Inscreva-se aí. A infecção, ela é um desequilíbrio das bactérias, vírus ou protozoários que estão presentes no nosso corpo e esse desequilíbrio faz com que elas ataquem o nosso corpo. A gente tem bactéria no corpo inteiro, na boca, na mão, na mucosa, na pele, só que chega um momento que a infecção acontece quando essas bactérias aumentam de número e elas começam a atacar o nosso corpo. A gente também pode adquirir bactérias de outros meios, vírus, protozoários e até fungos. O termo infecção, infecção generalizada, infecção no sangue, infecção disseminada, morreu de infecção, ele é comum no meio popular. Quem nunca perdeu alguém querido ou que conhecia que morreu de infecção ou de infecção hospitalar? Então nós vamos, antes de dar esses 10 sinais, eu vou mostrar para vocês o que é essa infecção. A infecção hospitalar, ela é, por teoria, quando a pessoa adquire num regime de internação. Às vezes ele interna por um outro problema, vamos dizer assim, interna para fazer uma cirurgia ortopédica, uma cirurgia de hérnia, interna por uma diarreia, e aí no hospital ele adquire essas bactérias. Muitas vezes ele já as tem, só que, como eu já disse, esse equilíbrio ele sai fora do normal e as bactérias elas vão atacar o corpo. Tem várias formas, vários sítios de infecção. Infecção pulmonar, a infecção urinária, a infecção gastrointestinal, que começa às vezes com diarreia, a infecção que a gente adquire, por exemplo, o Covid, era uma infecção, que no caso era uma infecção viral. A gente tem infecção por fungo em ambiente hospitalar, quando o paciente está muito tempo internado e aí a imunidade dele baixa a tal ponto que os fungos, eles aproveitam essa imunidade e também começam a colonizar a pessoa. Então, vamos assim explicar para ficar mais fácil. Por exemplo, o que eu quero focar aqui? Da gente reconhecer quando que essa infecção ela perdeu um pouco o controle e está progredindo para um quadro mais grave. Suponha, uma pessoa foi lá, operou de estômago, tirou uma parte do seu estômago devido a um câncer de estômago e aí ficou internado. Houve, por exemplo, um evento fora do esperado, por exemplo, uma fístula. Onde é que foi feita a emenda do intestino? Houve um vazamento. Esse vazamento, mesmo com o dreno, não conseguiu sair da cavidade abdominal e ele vai acumulando ali e numa gota de conteúdo intestinal tem milhões de bactérias. Essas bactérias caem na circulação. Ou, por exemplo, um paciente operou de uma esterectomia, tirou o útero e às vezes fumava, às vezes era idoso e começou a ter tosse. Quando foi ver, durante a investigação, era uma pneumonia. Era uma pneumonia que se adquiriu no hospital. Então, uma pneumonia hospitalar. Nós vamos focar nesses pontos hoje, de quando que uma situação normal, ela saiu fora do normal e para isso é imprescindível que se identifique rapidamente todos os sinais. Então, eu tenho alunos de faculdade de medicina, eu tenho médicos, residentes de oncologia, de cirurgia, e sempre eu falo nesses sinais. E eles brincaram, fizeram para mim um kart com os meus 10 sinais de infecção e eu tive a ideia de trazer para quem quiser ouvir aqui quais são esses sinais. São sinais que todo médico deve saber identificar. E também é importante que a gente saiba, porque se acontecer com alguém ou com alguém da nossa família, a gente se atenta a esses sinais. Então, vamos lá para o sinal número 1. Vamos mudar uma situação, igual aquela que eu falei, o paciente que operou, ou que ele está internado por uma sepse de uma infecção urinária, ou ele chegou no hospital, no exame de entrada ele já chegou, vamos dizer assim, mal. Alguns sinais, eles são importantes do médico se ater para identificar rapidamente
esse foco de infecção, para não dar um quadro chamado de sepse. Todo mundo conhece sepse, sepsemia, choque séptico, infecção pelo corpo, infecção generalizada e tudo mais. Então, o primeiro sinal, eu falo para os meus alunos, se eles pudessem colocar a mão num paciente igual a esse, aonde que eles colocariam? E é no número 1 que a gente vai falar, o joelho. Joelho frio quer dizer um sinal muito importante. O nosso corpo, ele tenta se preservar da infecção. Então, quando o joelho está frio, quer dizer que ele está tirando sangue, vamos dizer assim, de grossa forma. Eu não vou explicar com termos científicos aqui, mas para a gente entender. Ele retira sangue das extremidades e põe nos órgãos nobres. Coração, pulmão, cérebro, vísceras intestinais. Se isso acontece, o joelho tem menor circulação. O joelho fica frio. É importante esse sinal. Se você está com algum parente no hospital, coloca a mão no joelhinho. Se o joelhinho estiver quente, é um ótimo sinal. Joelho frio é um péssimo sinal. Ah, doutor, meu joelho é gelado, meu marido reclama, quer dizer que eu estou morta? Não, não é isso não. É o joelho frio num quadro infeccioso, num quadro que a gente está suspeitando de sepse. Então é muito importante a gente ver o joelho. Esse é o primeiro sinal de alarme que a gente tem. Vamos agora para o segundo sinal. O segundo sinal é a canela grossa. Canela grossa, doutor, quer dizer que eu vou ficar gorda? Não, canela grossa é edema de membro inferior. A canela fica inchada. Mas por que isso ocorre? Para a gente ter células de defesa, o nosso corpo, ele precisa produzir proteína. Então a gente vai supor um quadro. O paciente está lá, ele está internado, está com um catéter no pescoço, esse catéter está vermelho, começou a sair pus, ou seja, ali é o foco de infecção. E ele começa a ficar, além do joelho frio, ficar com a canela grossa, inchada. A gente aperta assim, dá aquele sinal do cacifo, fica um buraco, demora para voltar. Esse edema de membro inferior mostra que está tendo extravasamento de líquido para o conteúdo intersticial. Mas o que é intersticial? No meio das partes moles, porque a gente tem que ficar com a canela, com o punho sequinho. Quando o paciente começa a inchar essa parte do membro inferior, principalmente a canela, e a canela fica, às vezes o paciente fica sentado, mas muitas das vezes quando ele já está com um quadro infeccioso, ele vai ficar deitado. Então é muito importante a gente ver a canela do paciente. A gente produz as proteínas de defesa, neutrófilo, macrófago, linfócito e tudo mais. E o corpo pensa, eu estou com uma infecção, eu tenho que combater a infecção. Então a albumina vai ficar para depois, que é uma proteína que mantém a pressão do líquido intravascular. A albumina fica para depois. É muito importante a gente saber isso. O edema ou inchaço no membro inferior é outro sinal indireto. O item número 3, esses itens eles não estão necessariamente na ordem de importância. Eu vou colocar para ficar de uma forma mais didática. O ponto número 3 é a perfusão. Mas o que é perfusão? Você aperta o seu dedo, a hora que aperta, ele tem que voltar rápido. Se bem que o meu também é lento, será que eu vou morrer? Ó, tá aqui, ó. Tá rápido. Essa perfusão, ela tem que ser muito rápida. O corpo tendo essa perfusão periférica aqui, ó. Apertou, ficou branco. A hora que tirou, ficou vermelhinho rápido. A perfusão periférica mostra que o quê? Que o corpo está mandando sangue para todo o corpo. O corpo está mandando para o corpo. Na verdade, o corpo está fazendo com que o sangue chegue em todas as partes. Por quê? Suponha que tem um quadro infeccioso, o nosso corpo, através da nossa homeostase, do nosso controle, ele fala assim, gente, olha, estamos com infecção. Para que mandar sangue para a região periférica? Vamos mandar para o coração, para o pulmão e para o cérebro. E isso ele diminui, é a perfusão lentificada. Então, perfusão lentificada, nos meus 10 sinais, esse é o número 3. Febre. Eu nem sempre cito a febre, mas a febre é também um sinal indireto. Naqueles pacientes que estão muito graves, eles podem, às vezes, não ter febre.
eles ficam anérgicos. Mas o ideal são são quadros de febre elevada. Quem já foi em UTI já viu os pacientes com paninho, com compressa úmida na testa, no membro, porque a bactéria, a hora que ela dá aquele pico grande, que o pessoal da UTI troca o antibiótico, também o corpo começa a reagir, a hora que a bactéria morre, ela solta a toxina. Mas a hora que ela está viva também, ela solta a toxina. Então, bactéria morrendo ou bactéria num número grande no nosso corpo, pode sim dar febre. A febre é o mecanismo do nosso corpo de defesa. É um mecanismo de defesa, de sobrevivência. Então, a febre é o quarto sinal. Nem sempre é uma febre alta para dizer febre acima de 37,8, né? Às vezes o pessoal fala, eu tô com febre de 36 graus, né? Não existe febre acima de 37,8. Eu tô com febre interna, não existe febre interna. Eu tô com febre interna que saiu pela urina, também não existe isso aí, é conversa do povo. Então a febre é o sinal número 4 para a gente ficar atento. Agora vamos para o item número 5. Número 5 é taquicardia, né? Ou pulso acelerado. Para os meus residentes de cirurgia, eu falo, esse é um sinal muito importante. O paciente que você operou e aí fez aquela emenda do intestino com pâncreas, do intestino fino com intestino grosso, do intestino fino com esôfago, a hora que acontece a fístula é o vazamento. Houve o vazamento de conteúdo e esse conteúdo sai para fora. Mas por que acontece esse vazamento? Vou abrir um adendo aqui. A fístula não quer dizer que aconteceu como erro técnico, não. Às vezes o paciente estava muito desnutrido, a doença é agressiva, durante a manipulação dele houve trombose, formação de coágulo na microcirculação. Muitas vezes a gente faz a sutura com grampeador e dá um reforço com pontos, mas mesmo assim pode abrir, principalmente no paciente oncológico. O paciente oncológico é o paciente que o cirurgião ele tem que tem que ficar atento aos detalhes para não ter complicação. E mesmo atento aos detalhes, isso pode acontecer. Então, a taquicardia é o sinal fidedigno que aconteceu fístula ou que aconteceu algum evento infeccioso. A taquicardia, por exemplo, é o primeiro sintoma que acontece quando a pessoa faz a cirurgia bariátrica de obesidade. Se teve fístula, a taquicardia aparece na hora. Mas quanto que é taquicardia? Uma frequência cardíaca mais elevada, acima de 100, a gente considera. Então, com taquicardia, mostra infecção, quase sempre. É claro, tem pacientes que ficam ansiosos, às vezes fica na UTI, quer sair da UTI o mais rápido possível, às vezes usa a sonda, aquilo é incômodo, claro, né? E fica querendo arrancar a sonda, e às vezes bate o desespero porque está doente, e isso dá um estresse e acaba subindo a frequência cardíaca. Mas geralmente a taquicardia é um sinal de alerta que pode ter um foco infeccioso. PCR. O que é PCR? PCR é a proteína C reativa. É um exame que a gente faz no sangue e ele não faz diagnóstico de imediato, mas ele é um exame para a gente ver o segmento do paciente. Isso varia muito de hospital para hospital, porque tem kits de exame que o PCR realmente é melhor, que ele é mais sensível. E tem kits de exame que às vezes um hospital não tem condição de comprar ou está mais em conta. O kit ele não é tão fidedigno, mas o PCR, proteína C reativa, quando tem um quadro infeccioso, ela começa a aumentar. Mas sempre que aumentar é infecção? Não. Se, por exemplo, o paciente está internado, foi submetido a uma cirurgia, tirou uma parte do fígado, tirou uma mama e precisou tomar sangue, só de fazer a transfusão sanguínea, o PCR pode sim aumentar. Então, nem sempre é um quadro infeccioso. Agora, e se um PCR tiver acima de 40? Acima de 40, até que se prove o contrário, é bacteriano. Um quadro viral aumenta o PCR? Ele aumenta, mas aumenta pouco. Porém, a maioria dos casos virais, eles podem complicar com quadros bacterianos. Todo mundo conheceu o Covid, aí, aquela
aquela época negra nossa, de ter que enfrentar esse Covid, e o Covid, os pacientes tinham pneumonias graves. Então, o vírus faz o estrago e a bactéria se aloja. Então, o PCR é o sexto sinal que a gente fala que tem a possibilidade de ter infecção. Lactato. O que é o lactato? O lactato sérico, também é um exame de sangue. Esse tipo de exame, se você não for da área da saúde, geralmente é bom você saber, porque quando o médico for te passar as orientações, ele vai falar, olha, o lactato dele caiu, ele tá bom, ó, o lactato dela aumentou, não tá muito bem. Então o lactato, ele é importante. E ele vê justamente isso aqui, ó, a perfusão periférica. Em um lactato muito alto, ele é preditor de mortalidade. Por exemplo, um lactato, um valor acima, por exemplo, de 8, pode ter 100% de óbito em 24 a 48 horas, mas pode ser que não. Então, ele é preditor de sobrevida, o lactato. Ele é um fator prognóstico. O paciente grave, infectado, se a gente for somar pontos, colocar tudo em vários índices, a PASH 2, e são vários índices, vários scores, que vai marcando os pontos. Sei lá, tal coisa deu algum ponto, o outro deu outro ponto, o outro deu outro ponto. Somando isso, quanto é que dá? Dá tanto. Qual que é a chance de sobrevida? Então, esses pacientes críticos também têm um número matemático envolvido neles, com possibilidade maior de um desfecho ruim, de vir a complicar ou até falecer, ou a possibilidade boa também de ter um desfecho bom. Isso não é fidedigno, não é 100%. Então chega alguém e vai falar para mim, não, doutor, eu estava com lactato de, sei lá, de 1000 e eu tô vivo, o senhor falou que morria. Não estou falando isso. Estou falando que o lactato ele é um preditor de mortalidade. É muito importante esse exame para a gente saber se o paciente está piorando ou está se iniciando um quadro infeccioso. O oitavo sinal, eu vou deixar ele separado, é eosinofilia. No começo, logo no início de uma infecção, se alguém olhar o exame de leucócitos, o exame de sangue, vai ver que tem uma célula que some. São os eosinófilos. O eosinófilo, ele é um fator muito importante como prognóstico também. Como diagnóstico. A hora que sumiu o eosinófilo, quer dizer que o paciente possivelmente está num quadro infeccioso. O quadro infeccioso, ele atinge o corpo inteiro. Às vezes, depois de uma internação, por pneumonia, por um quadro séptico, o paciente volta para casa, ele descama a pele, perde cabelo. Então, há toda uma alteração do nosso equilíbrio do corpo. Então, o eosinófilo é um outro fator importante da gente ver se está havendo ali um quadro infeccioso. O nono sinal, eu deixei ele também separado, que ele poderia ser agrupado com o 10º, mas o nono sinal, ele é importantíssimo, é a plaquetose. O que são as plaquetas? As plaquetas são, vamos dizer assim, fragmentos das nossas células sanguíneas, que elas são quebradas. Quando tem uma plaquetose, indica que está havendo sim infecção. Então a nossa plaqueta vai até, dependendo do índice, até 450 mil, até 350 mil, até 250 mil. A plaquetose ela aumenta e todo exame, as plaquetas vão vindo com valor maior e maior e maior. Então esse tipo de exame também, talvez para você que não trabalha na área da saúde, você pensa, mas por que é importante? Porque às vezes você tem acesso aos exames, o médico vai conversar com você e você vai saber compreender. A gente vê que existe uma falha muito grande de comunicação no sistema de saúde. E de todos os hospitais e de todos os níveis sociais. Rico, pobre, mais simples, mais chique, não importa. Tudo são pessoas. Pessoas têm sentimentos. E às vezes a pessoa está lá com a mãe internada, com o pai internado, então a emoção toma conta e ela não consegue às vezes compreender. E quando você sai de lá,
ela fala, não, mas eu queria ter perguntado aquilo, aquilo outro, e não pergunta, porque ela fica bloqueada. Então é importante eu dar essas informações para você saber, se um dia tiver alguém que você conhece, que você precisa saber essa informação, que você saiba, plaqueta alta é muito ruim. É muito ruim, isso quer dizer um sinal que está realmente havendo infecção, a plaquetose. Então a gente tem que ficar de olho nisso. Agora, a 10ª, que eu deixei separado, que também é um exame de sangue. A gente precisa ver a anemia e a leucocitose. A anemia como já o próprio nome diz, o paciente vai ficando anêmico. Por quê? Porque ele não está conseguindo produzir célula vermelha na velocidade tão alta de acordo com a infecção que está atacando o corpo. Então, a anemia é muito importante. E a leucocitose, que é o aumento de leucócitos, de célula branca, também acontece nesse mesmo ritmo. Por quê? O que o corpo pensa? Nós temos um intruso, vamos atacá-lo. E produz um monte de soldadinho, leucócito, neutrófilo, mastócito, etc., aquele tanto de célula para combater a infecção. Então, esses 10 itens eu achei importante fazer, porque ele é aplicável para todo paciente. Para o paciente oncológico, que às vezes faz quimioterapia e tem uma neutropenia febril, ele se infecta devido à imunidade dele cair depois da infecção. Ele é importante para um paciente que operou de câncer, é importante para um paciente que está em segmento e sempre depois que faz quimioterapia, esses tratamentos prolongados, a defesa realmente não fica mais como era antes, mas também serve para qualquer tipo de paciente clínico ou cirúrgico. É importante, a sepse hoje ela tem uma mortalidade muito alta ainda e todos os cuidados são necessários. Lavar as mãos, que é o mais importante, que pouca gente faz, lavar as mãos sempre, usar vestimenta adequada, usar máscara. Nas UTIs já está sendo implantado usar touca no cabelo, não trazer, por exemplo, bolsa, mochila para dentro da UTI. A circulação de ar nas UTIs, ela tem um sistema próprio de arrefação do ar para proteger da infecção hospitalar, só que são muitas armas contra o inimigo que é mortal. A infecção é um inimigo mortal e ela pode atingir qualquer pessoa. Quem nunca viu uma mulher jovem ter infecção urinária e morrer? Existe muito, pielonefrite, apendicite e morrer, pneumonia e morrer. Então esse é o meu recado. Por isso a gente tem que ficar sempre bem nutrido, exercício físico, né, para o pulmão ficar expandido, para o sangue circular bem, ter perfusão, o que eu disse, para ter uma boa perfusão, é importante a gente ter o exercício físico, uma dieta rica em vitaminas, pobre em carboidratos, e tudo isso faz parte desse conjunto. Você pode espalhar esse vídeo aí para quem você goste. Eu peço que você se inscreva no canal, como eu falo sempre, quando você se inscreve, você está comigo para disseminar o conhecimento. Quando a pessoa se inscreve, o vídeo é mais disseminado para todas as pessoas. Aperta o joinha aí e se inscreva mesmo no canal Universo Oncologia. A gente tem um site www.universooncologia.com.br. Lá tem informações, tem sobre tipo de câncer, informações de cuidado pós-operatório, informação de cuidado pós-quimioterapia, informações de saúde e alimentação, até plantas com uso que o pessoal faz o uso, mas tudo baseado em evidência. E também nós vamos estrear semana que vem o quadro de Fé e Milagres, histórias reais de fé e de milagre que aconteceram e que eu presenciei ou estive nelas. Eu vou passar para todo mundo, tá bom? Até a próxima, fiquem com Deus, um abraço.